Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo, né? O vídeo número 58, né? Rapaz, há anos estamos aqui compartilhando conhecimento, lendo e comentando a obra, o clássico de Agostinho de Hipona, né? O bispo do norte da África, esse grande vulto do cristianismo. Estamos lendo a obra, talvez uma das obras mais conhecidas dele, Confissões. Não somente lendo e comentando, né? Por isso que estamos há mais de 3 anos. Para você que não sabe, né, a obra Confissões de Agostinho ela se divide em 10 livros ou 10 capítulos. Nós já estamos aqui quase chegando ao 6º livro, ou 6º capítulo, quase na metade. E é dividido também por versículos, né? Então a gente lê a cada encontro desse 2 versículos e a gente comenta. E para você que não me conhece, você caiu de paraquedas aqui, né, aqui no nosso canal, sou pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal, tem muitos, depois de você dar uma olhadinha na playlist, tem muitas videoaulas aí totalmente gratuitas para você, muita coisa boa, tá certo? Ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Nós fazemos muitos reviews aqui de obras teológicas aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar também um link aqui do Apoia-se fixado nos comentários, caso você queira adquirir, né? Ou melhor, caso você queira se tornar nosso apoiador aqui do canal e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, né? A partir de R$10 você vai se tornar nosso apoiador. Nós temos uma meta financeira para a gente alcançar. Quando a gente bater essa meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nosso intuito é sortearmos livros teológicos todos os meses para os apoiadores, além de você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que não é um grupo para debates e discussões teológicas, não. É um grupo tão somente para divulgarmos ali as promoções do dia. Hoje, exatamente hoje, dia 7 de maio que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né? Já até fiz as minhas comprinhas já, né? A Loyola, a Edições Loyola, né? A editora Loyola está com promoções aí absurdas aí de 50%, 60%. Livros custam aí R$90 sendo vendido a 20, 30. Eu já fiz as minhas comprinhas hoje. Então é isso, a gente compartilha essas novidades aí, essas notícias, para você aproveitar as promoções no mundo da teologia, tá certo? E para você que não sabe também, nós somos afiliados da Amazon. Vou deixar também aqui embaixo fixado nos comentários o link desta obra, Confissões. Você adquirindo essa obra, você vai estar ajudando a gente financeiramente, tá bom? Muito bem. Eu estou, como falei para você, no livro 5, né, o capítulo 5, na metade da obra, quase passando, quase chegando, né, no 6º capítulo. E para você não ficar perdido, ele está aqui compartilhando. É óbvio que eu sugiro que você comece lá do início, óbvio. Mas você vai assistir esse vídeo aqui, ele está falando, a gente vem falando, a gente vem comentando, ele está numa parte onde ele comenta a sua experiência que ele teve na seita maniqueísta antes da sua conversão. Ele traz aqui as suas impressões, o que ele achou, esse período que ele esteve seguindo, né, essa seita totalmente antibíblica. Tá? Nas últimas aulas, nos últimos vídeos, a gente tratou bastante desse assunto, mas ele continua falando um pouco mais. Vamos lá. Capítulo 5, verso 19, diz o seguinte, Agostinho falando: mas agora, não tendo esperanças de progredir naquela falsa doutrina, passei a defender com menos diligência e intensidade, até mesmo aquelas coisas com as quais eu me decidira dar-me por satisfeito, caso não encontrasse outras melhores. Comecei a formular uma ideia. Aqueles que chamamos de acadêmicos, ele botou entre aspas, sabiam mais que os outros, porque sustentavam que os homens devem duvidar de tudo e afirmavam que nenhuma verdade pode ser compreendida pelo ser humano. Pois assim, sem sequer entender o que eles queriam dizer, eu estava claramente convencido de que eles pensavam como costuma-se deles dizer. Ele traz aqui essa impressão de que os mentores intelectuais da seita maniqueísta, eles afirmavam que nenhuma verdade podia ser compreendida pelo ser humano. Muita gente pensa isso, né? Principalmente filósofos assim, agnósticos, ateus, pensam que é impossível o homem alcançar ou apreender qualquer resquício de verdade. As escrituras já negam isso. É possível, sim, apreender e seguir a verdade. Porque as próprias escrituras, o próprio documento do Novo Testamento, chamado Novo Testamento, aponta para o Senhor Jesus Cristo como a verdade. Não é uma das verdades. Então, se eu passo a ser discípulo de Jesus, então eu consegui, eu alcancei, eu aprendi a verdade. A verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Então, os maniqueístas diziam
que não era possível aprender isto. E ele reconhece, ele entendeu, ele percebeu isso enquanto esteve lá. Diz mais: mesmo assim, livre e abertamente, aconselhei meu anfitrião a não alimentar uma confiança exagerada que nele percebi em relação àquelas fábulas sempre presentes nos livros dos maniqueístas. Ele estava em Roma nesse período, então teve uma pessoa ali, um amigo que era maniqueísta também, que conversava com ele, fazia companhia a ele, e ele percebeu que esse amigo era muito entusiasta, tudo que os mentores, as mentes intelectuais, né, dos maniqueístas falavam, o cara abraçava com grande entusiasmo, ele falou, aí ele começou a se despertar, né? Tem alguma coisa errada aí. E começou o próprio Deus, né? O próprio Deus começando a abrir os olhos de Agostinho e diz, ó, não engole tudo não, analisa, não abraça tudo com muito entusiasmo que esses caras dizem não. Ele começou a perder o interesse, olha só. Todavia eu me sentia mais confortável na companhia deles do que na de seguidores de outras heresias. Mesmo ainda desconfiado, mesmo ainda, né, percebendo que não poderia ser tão entusiasta quanto no início em relação aos maniqueístas, Agostinho ainda encontrava uma certa satisfação com as amizades, com a companhia dos maniqueístas, né? Ele diz mais, mas não defendia o maniqueísmo com entusiasmo de antes. Olha só, alguma coisa estava acontecendo no coração de Agostinho. Porém, a intimidade com membros dessa seita, Roma abriga secretamente muitos deles, retardou minha busca de algum outro caminho. Sobretudo, porque eu não alimentava esperanças de descobrir a verdade na tua igreja, da qual eles me haviam desviado, ó Senhor dos céus e da terra. Olha que interessante. Mesmo não tendo ainda muito entusiasmo, ele ainda nutria forte amizade, muita intimidade com os membros dessa seita, que ele reconhece, né, ao escrever essa obra, após sua conversão, de que isso retardou, né, adiou muito a sua conversão, a sua, digamos, sua entrega a Deus. Então ele entendeu que não foi nem mais a religião em si, não foi mais a doutrina maniqueísta em si que o impediu de se voltar para Deus verdadeiramente, mas a amizade. Tem muita gente assim, né, que ela deixa de, ou retarda, ou deixa de se voltar para Deus. Se ela não é religiosa, ela deixa de se voltar para Deus por causa das amizades. É aquele amigo do churrasco, do futebol, é aquele amigo de bar, de copo. Então ele sente a necessidade de se voltar para Deus. Todavia, essas intimidades, ou essas amizades, impedem a pessoa de se entregar para Deus. Ela sente falta não da bebida em si, não da religião, da seita que ela está em si, mas da amizade, da companhia dos seus, digamos, companheiros de fraternidade, entendeu? Esse foi o caso de Agostinho. Diz mais aqui: parecia-me muito impróprio crer que tu tivesses a forma de um ser humano e fosses limitado pelas características físicas de nossos membros, uma vez que, quando eu queria pensar em Deus, não sabia em quem pensar, a não ser numa magnitude física, pois o que não fosse isso, a meu ver, nada seria. Esse era o maior e praticamente o único motivo do meu inevitável erro. Curioso, né? Olha que interessante. Quando ele parava para refletir sobre Deus, claro, sua mãe cristã falava de Deus, você tem que se voltar para Deus, estou orando por você, meu filho. Mônica, né, que ora pela conversão de Agostinho. Tinha alguns momentos que ele parava para refletir, como é que deve ser Deus, né? E ele confessa aqui, ó, isso que teve a Confissões, né, o livro. Eu queria pensar, mas não sabia em que pensar. Só pensava um Deus que se apresentaria de forma corpórea, de forma física. Ele não conseguia imaginar um Deus espiritual, um Deus que não tenha membros, não tenha uma cabeça, não tenha pés. Olha só que interessante. Então ele somente era confusa, né? Uma mente distante da revelação das Escrituras. E no versículo 20 ele continua a tratar dessa questão. Em consequência, eu acreditava que o mal também tinha alguma espécie de substância desse tipo, bem como sua própria massa impura. Quando era bruta, a chamavam terra. Quando era fina e sutil, uma substância do ar, a considerava uma espécie de inteligência maligna, infiltrando-se sorrateiramente na terra.
uma vez que, devido a certa piedade, apesar de indefinida, eu me senti obrigado a acreditar que o bom Deus jamais criara alguma natureza maligna, concebi duas massas, opostas entre si, ambas ilimitadas. A maligna, porém, era mais reduzida. A boa, mais expandida. Dessa base nociva, deduzi os outros conceitos sacrílegos. Pois quando minha mente se esforçava para recorrer à fé católica, eu era empurrado para trás, pois a fé católica não era aquilo que eu imaginava. Católica, que, diga-se de passagem, é a palavra que significa universal, ou seja, a fé cristã. Né? Muito bem. Vê o que ele diz aqui. Ele tentava imaginar Deus, imaginava um ser corpóreo, totalmente distinto, né? Porque a Bíblia vai dizer, totalmente distinto do que diz as Escrituras. A Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Aí ele tentou imaginar o bem e o mal como substâncias, olha só, como massas, uma massa maligna e, no caso, uma massa boa, uma massa expandida. Ou seja, suas concepções, sua mente era totalmente confusa, né? Ele lia muito, ele ouvia muito dos mestres maniqueístas. Ele confessa que sua concepção acerca de Deus, sua concepção acerca do bem e do mal, eram totalmente distantes, divorciadas da revelação das Sagradas Escrituras. Então ele diz aqui, quanto mais ele pensava sobre isso, quanto mais ele pensava de maneira confusa e distante das Escrituras acerca do bem e do mal, acerca de Deus, ele diz aqui que mais ele era empurrado para trás, mais ele se distanciava da fé cristã. Ele diz mais aqui, a meu ver, eu me mostrava mais reverente se acreditasse em ti, meu Deus, a quem confesso tuas misericórdias vocalmente, como um ser infinito, pelo menos ou sobre outros aspectos. Embora naquele aspecto que mostrava a massa do mal que se opunha a ti, eu fosse obrigado a confessar tua finitude. Olha, ele demonstra aqui sua total ignorância acerca de Deus, ao ponto de declarar que Deus era finito, que Deus não era um ser infinito. Claro, né? Depois Agostinho vai descobrir pela palavra que um dos atributos de Deus é infinitude. Olha só, então ele via Deus, pensava em Deus como um ser finito, como um ser corpóreo e finito. Diz mais ele aqui, ó. A meu ver, porém, eu me mostrava mais reverente do que se te imaginasse limitado de todos os lados pela forma de um corpo humano. Olha que curioso, né? Estranho, né? Ele entendia que estava sendo reverente para com a divindade se imaginasse Deus de maneira limitada. Olha a mente, como a mente desse cara funcionava. Uma mente brilhante, mas uma mente distante de Deus. O que mais que ele diz aqui? A meu ver, era melhor acreditar que tu não havias criado nenhum mal, que aos olhos da minha ignorância parecia não ser somente algo indefinido, mas uma substância física, porque eu não conseguia conceber uma mente que não fosse um corpo sutil, ocupando espaços definidos, do que acreditar que a natureza do mal, tal como eu a concebia, pudesse provir de ti. Sim, eu acreditava que até mesmo o nosso Salvador unigênito nos for enviado para a nossa salvação dessa luminosíssima substância. Perdão. Olha só que interessante, né? Ele acreditava que Deus havia criado o mal. Poxa, até hoje no meio cristão há gente que pensa assim. Imagina Agostinho na seita, fazendo parte da seita maniqueísta, né? Por que alguns cristãos pensam assim? Que Deus criou o mal? De forma indireta. Alguns entendem que Deus criou o mal porque foi Deus que criou Satanás, né? Antes de ser opositor, antes de ser Satã, que significa adversário, né? Deus criou um ser perfeito. Todavia esse ser se corrompe e se torna maligno. Então alguns entendem que de maneira indireta Deus criou o mal porque criou esse anjo caído que chamamos hoje de Satanás. Olha só. O que mais? Assim, eu não acreditava em nada a respeito dele, a não ser o que minha vaidade conseguia imaginar. Pensamentos, Agostinho confessa aqui pra gente, que pensamentos distantes de Deus, uma mente que não é uma mente de Cristo, que não é uma mente saturada da palavra de Deus, só consegue imaginar vaidade, a minha vaidade. Vamos aqui entender que ele esteja usando o termo num sentido extremamente bíblico, porque vaidade hoje, por exemplo, na língua portuguesa tem outros significados, mas biblicamente vaidade, principalmente no AT, tem um sentido de coisa inútil, coisa vã.
geralmente os ídolos eram chamados de vaidade, né? Ou seja, inúteis em relação a Deus vivo, um Deus que enxerga, um Deus que tudo pode. Então, ele entende que ele acreditava em Deus de uma maneira que somente a sua imaginação distante do Senhor podia conceber. Logo, era uma maneira inútil, vã. Não tinha produção, produtividade, fruto algum. Né? Sendo então essa a natureza, eu pensava que ele não poderia ter nascido da Virgem Maria sem misturar-se com a carne. Olha, e eu não entendia como aquilo que imaginava por mim mesmo pudesse misturar-se sem se manchar. Olha só, ele confessa, eu tinha dificuldade de entender isso. Como é que ele nasceu, um Deus santo, perfeito, imaculado, conseguiu nascer da Virgem Maria sem se manchar com a natureza pecaminosa? Muitos rabinos judeus também pensam dessa forma. Não acreditam de forma alguma no que as Escrituras, o Novo Testamento vai dizer, que Deus habitou entre nós, assumiu a forma humana. Mas de que maneira habitou entre nós? Nascendo de uma virgem, de uma mulher que tem uma natureza caída. Logo, Jesus, para muitos, se isso de fato aconteceu, ele teria herdado a natureza pecaminosa também de Maria. Mas o cristianismo vai entender que não, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, Agostinho aqui, antes da sua conversão, ele confessa: eu não consegui entender. Para mim, Jesus, sendo concebido por Maria, ele sim se contaminou com a sua natureza caída. Diz mais: eu temia, portanto, que acreditando que ele tivesse nascido da carne, eu fosse obrigado a acreditar que ele fora manchado por ela. Agora, os teus espiritualistas podem suave e amorosamente rir-se de mim, se vierem a ler estas minhas confissões. Mas eu era assim. Os espirituais, ou seja, aqueles que são entendidos na palavra, se vocês quiserem, disse Agostinho só, se vocês quiserem, podem ter rir de mim. É bobeira minha? Pois é uma dificuldade minha. Eu era assim. Então ele confessa aqui sua limitação, ele confessa a sua dificuldade para poder crer em doutrinas tão complexas, né, que é a doutrina da encarnação. Veja, mesmo antes da sua conversão, ele pensava, ele já trazia reflexões sobre a doutrina da encarnação. Complicado, né, cara? Você não ter a mente de Cristo, tentar entender Trindade, doutrina da encarnação. Jesus Cristo foi a misericórdia de Deus sobre a vida de Agostinho, né, o bispo de Hipona. Então é isso, mais uma aula aí. Até a próxima e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fui.